Olá, quero te ensinar a fazer essa bolsa que é perfeita para o verão, para você também usar na praia, na piscina, no passeio no shopping, diferentes ocasiões e mais uma opção para você colocar no seu catálogo também. Agora eu quero te mostrar quais são os materiais que serão utilizados. Esses são os materiais, eu vou deixar descrito também logo abaixo do vídeo tudo que você vai precisar para fazer, bem como a descrição do tamanho da peça também. Então, alça de madeira, você pode usar outro tipo de alça, que eu escolhi esse modelo redondo, você pode escolher outros materiais também. Fita métrica, marcador de ponto, agulha, tesoura. Aqui eu escolhi a cor avocado, da Cor e Ponto Fios, e esse é o fio de malha de 25 milímetros. Então, é o fio mais fino que você vai utilizar para fazer essa bolsa, e a agulha de crochê número 5, para os pontos ficarem bem ajustados. Para começar, vamos fazer o nozinho. Faz o nozinho aqui, não precisa apertar tanto. E o ponto dessa bolsa se chama ponto segredo. Para começar, a correntinha normalmente ficaria desse tamanho. Você vai alongar um pouco, como se fosse o dobro. Vai puxar e vai fazer uma correntinha. No meio dessa correntinha, nessa alcinha que fica na parte de trás da correntinha, você vai inserir a agulha, vai puxar o fio e vai fazer um ponto baixo. Vai alongar de novo, vai passar e vai vir aqui e fazer um ponto baixo. Você vai fazer 10 bloquinhos desse. Aqui já tem 1, 2. Contra os bloquinhos, eu não preciso contar o ponto baixo. Então, 1, 2. Nesse espacinho aqui, você vai fazer 10 dele. Você pode ir ajeitando assim para ver melhor esses espaços. Feito os 10 bloquinhos, você vai fazer mais 3, que é como se fosse a subida da carreira. Então, alongo aqui e faço mais 3. Então, no total, serão 13 bloquinhos. Vira o seu trabalho, aqui vai ter 1, 2, 3, 4. No quarto ponto baixo, você vai prender aqui com um ponto baixo. É como se fosse a virada, o primeiro ponto da sua carreira. Fez o ponto baixo, alonga, faz a correntinha, vem dentro da correntinha, faz um ponto baixo, alonga, faz a correntinha dentro, um ponto baixo. Aqui serão 2 bloquinhos agora. Faz 2 bloquinhos, salta esse primeiro ponto baixo e vem no seguinte e faz um ponto baixo. Essa carreira é dessa forma. Você vai fazer 2 bloquinhos e vai prender com um ponto baixo, saltando um ponto baixo da carreira anterior. Então, eu salto esse e venho no próximo. Vamos fazer o último bloco aqui de 2. Olha, uma coisa importante, sempre observa o tamanho do seu bloquinho. Tá vendo que aqui ele ficou maior, mais solto, e aqui menor. É importante que a gente mantenha um padrão para que sua bolsa fique bem bonita. Então, aqui tá mais ou menos o dobro do que seria uma correntinha. Então, ajusto, faço a correntinha, o ponto baixo. Esse aqui eu vou saltar esse bloquinho e vou prender onde que eu fiz o nozinho com um ponto baixo. Toda subida de carreira, você vai fazer
3 bloquinhos. Então, aqui já estou fazendo 1, 2 e 3. Vou virar o meu trabalho, venho aqui, ó, no meio desse bloquinho, onde que tá o ponto baixo, e prendo o meu trabalho aqui. E aí eu formo a primeira alcinha da bolsa. Continua fazendo essa carreira da mesma forma que você fez anterior. Faça 2 bloquinhos e prenda com o ponto baixo bem aqui no meio. Salta um ponto baixo e prende no meio, no que tá aqui, bem no meio dessa alcinha. A carreira será toda dessa forma. Salta um, prende aqui no meio. Já vamos fazer o último bloquinho da carreira. Então, faz mais 2. E prende bem aqui no meio, ó. Nesse aqui, ó. Aqui é o que tá preso embaixo, né? E venho no seguinte, aqui, ó. Aqui é o bloquinho, tá vendo que ele é mais aberto, o espaço aqui. Então, eu venho nesse, que é onde que tá o ponto baixo. Subo os 3 bloquinhos, toda subida de carreira será da mesma forma. Você vai fazer 3 bloquinhos. E prende bem aqui no meio. Essa carreira vai ser da mesma forma da anterior. Você vai fazer isso, vai repetir esse processo por mais 25 carreiras. Vou te explicar agora como que você vai contar cada carreira. Sempre lembra que você pega onde que está mais apertado, que é onde você fez o ponto baixo. Então, aqui ajeita o trabalho. Cada alcinha, cada ondinha aqui é uma carreira. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, 3 carreiras mais essa de baixo. Então, serão 4 carreiras. Então, no total, eu terei 25 dessas de ondinha mais essa primeira. Então, um total de 26 carreiras. Você vai fazer isso da mesma forma que eu te expliquei nessas carreiras anteriores, de 2 bloquinhos e prende com um ponto baixo, até que você tenha 25 carreiras de ondinha mais essa primeira aqui. Então, um total de 26 carreiras. Já fiz aqui as 25 carreiras, mais um dessa primeira. Lembrando que cada alcinha dessa é uma carreira. Então, é só contar cada uma delas até o final, você terá 25. Para continuar, nós vamos contornar todo o trabalho com ponto baixo aqui, nesta lateral, na ponta, na parte de cima, aqui. E aqui, nós faremos pontos baixíssimos. E uma coisa muito importante, a quantidade de pontos que vai ter nessa lateral de pontos baixos precisa ser a mesma que terá do lado de cá. O mesmo vale para o ponto baixíssimo, a mesma quantidade daqui com a mesma do lado de cá, para garantir que a sua peça esteja simétrica. Então, vamos começar fazendo o ponto baixo aqui na lateral. Serão mais ou menos 48 pontos. Então, procure ter números pares de pontos e a mesma quantidade que você colocar do lado de cá, você coloca do outro lado. Então, finalizei aqui. Faço uma correntinha para virar e faço o primeiro ponto baixo aqui, ó, no mesmo espaço. Não tem lugar muito certo para colocar aqui do lado, é no olho mesmo, você vai fazendo de acordo com o espaço e pensando o seguinte, que os pontos não podem estar longe, muito afastados,
ou muito próximos para que a sua peça fique embabadada. Então, vá observando isso. Então, é só ir colocando os pontos aqui nos espaços. Sempre vai ajeitando o seu trabalho com a mão. Finalizei aqui a lateral, ao invés de fazer 48 pontos, eu fiz 50, achei que ficou melhor. Então, você pode ajustar. O importante é que a quantidade de ponto que tenha do lado de cá, tenha do lado de cá, do outro lado. Então, finalizei aqui, faço uma correntinha e nessa lateral eu vou fazer pontos baixíssimos. Vou pegando em cada alcinha aqui e vou fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui deu 22 pontos, aliás, 23 pontos. Vou contar essa correntinha também para dar 23, então do lado de cá vai ter que ter 23 também. E agora eu volto fazendo ponto baixo do lado de cá e precisa ter 50 pontos. Fiz a correntinha e vou fazer os pontos baixíssimos, contornando aqui, lembrando que são 23. Finalizou, tem os 23 pontos, vou fazer um último baixíssimo aqui e vou virar o meu trabalho. Para subir aqui, nós vamos simular como se fosse um ponto alto. Então, puxo o fio, vou torcer esse fio, vou pegar a agulha, vou fazer este movimento da esquerda para a direita. Venho nesse espacinho aqui, sempre procurar sair no meio da correntinha, puxo o ponto, vou passar por essa alcinha que eu puxei, assim, e venho com a agulha e torço por trás. Eu não entro nessa alcinha. Eu não vou finalizar esse ponto, eu venho no próximo espaço, saio no meio do baixíssimo, tiro 2 alcinhas, agora eu finalizo o ponto alto, tirando as 2. Dou a laçada, venho aqui sempre saindo no meio do ponto baixíssimo. Tiro só 2 laçadinhas, faço metade do ponto alto, venho no próximo, tiro só 2 e tiro o restante. Essa lateral vai ser desta forma. Sempre faz o ponto pegando no meio do ponto baixíssimo, faço só a metade do ponto alto. E agora fecha os 2 pontos juntos. Sempre vai virando o seu trabalho para ver se você tá saindo com a agulha no meio do ponto baixíssimo. Venho aqui, puxo, tiro só metade e vou no último aqui. E faço o último ponto alto.
Então, aqui, ó, vamos contar quantos bloquinhos que a gente tem, ó. 1, 2, 3. 13 pontos. E, na verdade, são 26 pontos altos, mas como eles foram feitos juntos, 2 pontos juntos, a gente tem 13 pontos. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Depois que você fez a correntinha para subir, você vem no primeiro ponto, puxa, vai no seguinte e puxa e tira os 3. Vem no mesmo espaço onde você finalizou um ponto baixo, vai no seguinte, puxa e retira os 3. Sempre assim, no mesmo espaço que você já fez o ponto, vai no seguinte, puxa e retira os 3. É como se você estivesse fechando 2 pontos baixos juntos e é exatamente isso que você está fazendo. Então, vai ser desta forma essa lateral. E o último, faço nesse, vem nessa alcinha aqui de cima. Não vai parecer muito bem uma correntinha, mas é exatamente aqui, ó. E faz o último ponto. Faz uma correntinha, eu gosto de fazer uma correntinha para finalizar, para ser como se fosse um nozinho. E corto o fio. Finalizei. 13 pontos. 13 pontos baixos juntos aqui, 13 alcinhas. Vem do lado avesso e eu vou esconder esse fio para fazer o acabamento. O acabamento você pode fazer da forma que você tá acostumada. Eu sempre vou escondendo em todas as alcinhas aqui. Depois de esconder em boa parte delas, eu coloco um pouquinho de cola e corto o fio. Para colocar a cola, levanta um pouquinho do fio, coloca aqui, bem rente mesmo. E na hora de cortar, corta rente ao ponto, aqui, ó. Bem aqui assim. E esconde, que assim seu ponto nem vai aparecer o seu acabamento. A mesma coisa aqui foi feita do lado de cá, a gente vai fazer deste lado. Então, a quantidade de pontos precisa ser a mesma. Então, para começar, vou colocar o trabalho, esse é o lado direito, eu vou virar, vou fazer pelo lado avesso para fazer a carreira de ponto alto. Então, venho aqui no primeiro espaço, puxo o fio. Vou torcer da esquerda para a direita, vem no espacinho seguinte, se eu pegar no mesmo, não vai dar para fazer o ponto alto. Puxo, passo a alcinha só na primeira e venho com a agulha aqui por trás, da direita para a esquerda, como se estivesse desvirando. Vou no espaço seguinte e faço mais um ponto alto. E fecho, retiro as duas alcinhas do ponto alto e fecho, finalizando, fechando os 2 pontos juntos. Da mesma forma que deu 13 bloquinhos do outro lado, é importante dar 13 blocos aqui também. Então, como você fez na parte de lá, você vai fazer nessa aqui. E assim que eu finalizar essa carreira, eu volto. Finalizei os 26 pontos aqui, 13 blocos. Lembrando que você pode colocar uma quantidade menor ou maior se você desejar. Mas lembrando que a intenção é que ele diminua um pouco e vá fechando a bolsa. Vamos supor que você fez aqui, deu 24 pontos, 12 blocos, não tem problema. E aí, na carreira seguinte, vai dar uma quantidade menor daquela quantidade de pontos baixos também. Então, faça a correntinha, vira o trabalho, e em cada alcinha aqui, puxo o fio, ou na seguinte, puxo, retiro os 3. No mesmo espaço, vou e puxo o ponto e faço o ponto baixo. Retiro os 3. Então, sempre assim, no mesmo espaço que você finalizou o ponto, você puxa o fio, vai no seguinte e puxa. Finalizado, faço aquela correntinha para ser o nozinho, corto o fio e faço o acabamento. Vou esconder esses fios aqui e volto
para te mostrar como fazer, como juntar as laterais. Só para confirmar, aqui em cima a gente tem 12 blocos, 12 pontos. Então é só ir contando aqui que você vai ter 12 pontinhos aqui. Continuando, vamos juntar as laterais. Vou te mostrar de duas formas. Você vai ajeitar bem a sua bolsa aqui. Não tem problema ela ficar um pouco irregular aqui, porque quando a gente coloca as coisas dentro, ela vai se ajeitar. Então, vou marcar aqui, ó, o primeiro ponto baixo desse lado. E vou contar a partir dele 25. 25, porque foram 50 pontos aqui. 25. Então, aqui é a metade. E vou contar do lado de cá para garantir que vai ficar bem simétrico. Então, aqui eu vou te mostrar duas formas. Uma delas é fazendo pontos baixíssimos. Você vai pegar aqui no meio da correntinha. Então, você pega aqui, ó, na alcinha de cá e do lado de lá. Aqui e do lado de cá, sempre no meio. Então, puxa aqui, ó, peguei bem no meio, puxa, pego na alcinha de cá, na alcinha de cá e vou puxar o fio do novelo fazendo pontos baixíssimos. Pega de um lado e do outro e vai fazer isso até o final. Isso eu tô fazendo pelo lado direito do trabalho, para dar esse acabamento aqui, ó. Agora eu já posso tirar o marcador daqui. Esse último ponto, ele acaba ficando um pouquinho mais apertado, mas é isso mesmo. Puxa e faz o último ponto baixíssimo. Vai cortar o fio. Vai cortar o fio aqui. E vai levar ele para a parte de dentro do trabalho, pro lado avesso, para fazer o acabamento depois. Agora eu quero te mostrar outra forma de fazer, que vai ser com a agulha de tapeceiro e vai costurar com o próprio fio do trabalho. E ao invés de fazer pelo lado direito, você vai fazer pelo avesso, vai virar a bolsa, vai ajustar aqui ponto baixo com ponto baixo, e você pode contar também, fica a seu critério, que venho no primeiro, nas duas alcinhas, e nas duas alcinhas do outro lado. E deixo um pedacinho aqui para fazer o acabamento depois. E vai passando, pegando pelas duas alças. Então, pego na alça de cá e do lado de lá, as duas alcinhas da correntinha na parte de cima do ponto baixo. E tem outro jeito também que dá para você fazer, que dá um efeito diferente. Ao invés de pegar nas duas alças, assim, você pega apenas nas duas do lado de fora, nesta e nessa. Que aí é um efeito diferente também, assim e assim. Então, você pode testar fazendo das duas formas e ver aquela que você gosta mais. Eu vou continuar fazendo, pegando nas duas alcinhas para te mostrar como vai ficar este ponto. Finalizado aqui a parte de dentro, vai ficar assim. Vou virar aqui pro lado direito para te mostrar como que vai ficar cada lado, de acordo com o jeito que você escolher finalizar a sua bolsa. Bom, se você costurar pegando as duas alcinhas, a lateral fica desta forma.
Agora, se você escolher fazer com ponto baixíssimo, esse é o resultado. Eu gosto bastante, assim, acho que fica um acabamento bem bonito. Então, você decide. Eu vou desmanchar esse aqui, fazer com ponto baixíssimo, que é o que eu gosto mais, e te mostrar como colocar a alça aqui. Finalizei a lateral, fiz toda em ponto baixíssimo dos dois lados. E hora de colocar a nossa alça. Pegar a alça de madeira, colocar ela pelo lado direito. E a gente vai prender com ponto baixo mesmo. Então, venho aqui no primeiro ponto, puxo, vou encaixar a alça aqui, encaixar a alça e faço o primeiro ponto baixo. Venho aqui, pego por baixo, puxo e faço o segundo ponto baixo. Sempre pegando nas alcinhas aqui do ponto da carreira de ponto baixo. E aí você vai ajeitando, vai fazendo e vai ajeitando aqui. E puxa um pouquinho aqui atrás para não ficar tão frouxo o ponto. Vai fazendo um ponto para cada ponto aqui da carreira anterior, fazendo isso dentro da argola, pegando o fio dentro da argola. Tô chegando aqui no último ponto. E aqui. E faz mais um ponto baixo. Depois é só ajeitar aqui. Faz uma correntinha para ser o nozinho. E você vai cortar o fio. Puxa e faz o acabamento aqui na parte de trás. É só você ir escondendo aqui por trás. Puxa o fio aqui. E esconde nessa carreira aqui dos pontos baixos. Vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Vai pegar nessa alcinha, vai puxar o fio. E vai prender aqui fazendo um ponto baixo. Esse fio aqui, ó, vou te dar uma sugestão para facilitar depois o acabamento. Já vai enroscando ele aqui ao redor dos pontos. Que aí depois já facilita na hora do acabamento. Ajeita e faz da mesma forma que foi feita do outro lado. Puxa, faz o ponto baixo. Se você já está acostumado a fazer esse tipo de bolsa com alça de madeira, você pode costurar da forma que você tá, prender a alça da forma que você tá acostumada também. Outra forma de fazer é costurando com a agulha de tapeceiro. Também fiz em cada alcinha, faz a correntinha para fazer o nozinho e esconder o fio depois. E assim ficou a bolsa. Vou deixar na descrição também a quantidade de fio que eu gastei, mas um novelo foi suficiente, ainda sobrou isso, com o fio de 25 milímetros. Então, caso você use outro fio, é importante que você fique atento à questão da quantidade, porque pode ser que varie um pouco. Então, a bolsa, considerando a parte de crochê, ela tem 25 centímetros por 25 centímetros, 24 centímetros. Então, ficou dessa forma. E você pode colocar um forro, caso você saiba colocar forro, goste de bolsa com forro. Você pode colocar o forro costurando diretamente na bolsa, ou você pode fazer um saquinho com
algodão cru, algo assim, e colocar dentro da bolsa para que ele fique solto mesmo. E qualquer dúvida, pode deixar um comentário aqui abaixo. Dê mais sugestões de bolsas, o que vocês gostariam de ver no canal. E caso você faça alguma bolsa, me manda no perfil do Instagram, que eu vou deixar aqui meu arroba na descrição do vídeo e também aqui na tela, para que você possa me mandar uma foto quando fizer a sua bolsa.